ainda está chamando. Pecador, Jesus ainda está salvando. Pecador, Jesus ainda te ama e quer tirar você da lama, pecado. Mas se creres, hoje mesmo serás salvo. Basta crer e olhar para o Calvário. Olhai para o Calvário, pecador, aonde morreu teu Salvador. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Livra-me, Pai, do pecado. Fica, Senhor, ao meu lado. E não permitas que o mundo venha isolar-me de ti. Livra-me, Pai, do perigo. E noite fica comigo. E assim não temo a escuridão, pois brilha no meu coração. Livra-me, Pai, da imprudência. Dá-me, Senhor, a inocência que não existe no mundo. Porém eu quero pra mim. Eu sinto que algum dia terei completa alegria, e ao teu amor se abrirá em mim, num belo e lindo jardim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos já iniciando a nossa escola bíblica, amém, queridos? Já vamos iniciar com a oração por os pedidos que apresentaram aí. Você que está comigo aí, dê aí a sua nota de que está me ouvindo bem e vendo também. Som e imagem estão fácil, estão sendo vistos, que eu tenho 2 etapas. A primeira é o que você acabou de assistir, agora o pastor Gênesis já está entrando com a nossa escola. Nós vamos começar com a oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bota o seu nome aí. Amém, pastor Wesley. Deus abençoe, estamos juntos nessa peleja, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar primeiramente um bem-vindo a todos que estão comigo nessa escola. Hoje o nosso tema é um tema muito interessante, é o capítulo 5 de 1 Coríntios, né? Como tratar dos assuntos de pecado da igreja. Nós vamos aprender isso aí da pastor Laodiceia, a paz do Senhor. Um abraço do pastor Gênesis. As festas foram boas, né? Graças a Deus, estamos aqui para continuar. Eli Ferreira, bom dia, na paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos. Vamos orar. Maria Prado, querida, Deus abençoe. Prazer enorme estar com vocês, né? Pastor Wesley está aí, é o nosso ajudador nessa escola, né? Eli, você também, um grande abraço, irmã Maria Prado. Deus abençoe vocês. Vamos orar para iniciar a nossa escola. Nós temos muito material, estudar esse assunto hoje e que a graça de Deus esteja em nós e que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus nesta manhã, neste último domingo do ano, não é? Nossa escola, graças a Deus, todos os domingos está aqui trazendo instruções para vocês nessa escola online. Tenho muita alegria estar aqui nas mãos de Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta manhã de advertência, não é? Porque dizia o sábio, quem não aprende com o erro dos outros está fadado a repeti-los. E se você vai repetir o erro, também sofrerá as mesmas consequências. Mas vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença em nome de Jesus. Primeiramente, quero Te agradecer, Pai, a noite de paz que desfrutamos, por tudo, Pai, que nos tem sucedido pela Tua intervenção, proteção, guarda e misericórdia. Todos os pedidos do nosso caderno eu estou Te apresentando, Pai. Que as Tuas mãos estejam sobre todos eles, e que as Tuas respostas, segundo a Tua vontade, Pai, mas nós clamamos o Teu socorro e a Tua ajuda por essas vidas. Também oramos pela nossa nação brasileira, também oramos pelos nossos governantes, ó Pai, para que eles tenham um governo quieto, sossegado, honesto e, sobretudo, dedicado a cumprirem, ó Deus, aquilo para o que foram eleitos, ó Deus, e assim estarem atendendo às necessidades desse povo tão sofrido. Também oro pela Tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal, a luz, ó Deus, trazer este mundo distante de Ti, um Deus presente, um Deus misericordioso e um Deus que vem buscar e salvar o que se havia perdido, Pai. Entrego todos nas Tuas mãos. Agora Te peço abençoa essa escola, os Teus filhos que já estão comigo, aqueles que ainda entrarão, outros que vão assistir através dos grupos. Quero entregar todos nas Tuas mãos, pedindo as Tuas bênçãos sobre nós, Pai. Assim eu oro com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós já vamos estar agora abrindo a nossa escola. Está aí José Menino, pastor José Menino, nossa igreja em Vassu Cocal. Deus te abençoe, querido, muito bem-vindo. Amém. Então vamos hoje, né? Está aí também, Creuso Israel da Silva. Bem-vindo, querida, paz do Senhor. Vamos começar com o nosso louvor, que é o 545 do cantor cristão. 545, vamos louvar. Os jovens alunos da escola, a palavra de Deus é
seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvindo as notas dos céus, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Jesus se presente na escola, inspirado no santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvindo as notas do céu, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Amém, amado. Zilda Santos Oliveira, a paz do Senhor, bem-vinda. Nós vamos agora já estar iniciando a nossa escola. Abra sua Bíblia aí no capítulo 5 de 1 Coríntios, e nós vamos estar nesta meditação. Vamos ler esse texto, 1 Coríntios, capítulo 5. São 13 versículos que tem muitas instruções para nós nesta manhã. Amém? Vamos ler? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é de haver que alguém abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal ainda nem comais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Aqui Paulo está tratando exatamente desse mal que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Irmãos, não é muito fácil, não é? Leia Matos, bem-vinda, paz do Senhor, minha irmã. Porque nós somos uma igreja. A igreja, ela está aqui no mundo, o Senhor a inaugurou, né? E a palavra igreja quer dizer chamados para fora do mundo. Mas às vezes tem pessoas que saíram do mundo, vieram para a igreja, e sobretudo na cultura, né, desta cidade, que era uma cultura bem
de devassidão, de promiscuidades. Só que os crentes vinham para a igreja e achavam que a igreja era uma igreja livre, podia ter todo esse tipo de prática e continuar na igreja, não é? E aqui nós começamos fazendo uma reflexão. O que podemos fazer sem comprometer nossos padrões para ajudar aqueles que se envolveram com o pecado? Podemos orar por eles, mostrar bondade e respeito para com eles, como filhos de Deus, e dar um bom exemplo de obediência aos mandamentos. Por quê? Nós temos um conselho do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26, ele diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, o diabo, estão presos. Crente, na igreja, batizado, está lá na igreja, mas está cometendo erros, e você viu, mas dentro da consciência dele, ele acha que Deus é misericordioso, né? Está aí Reinaldo Compre, bem-vindo, querido neto. Deus abençoe. Ele acha que ele pode vir aqui e viver com aquelas práticas lá de fora, não é? Só que nós não podemos esquecer, não basta estar na igreja de Deus, é preciso estar no Deus da igreja. Está aí também Sirlane Castro, bem-vinda, querida, paz do Senhor. É preciso estar no Deus da igreja, no Deus que liberta. Queridos, quando nós lemos João capítulo 8, 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no 36 é o Senhor falando com os fariseus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é preciso buscar essa nova vida. Júnia Moreira, bem-vinda, querida, paz do Senhor. É preciso buscar de Deus. Eu, quando vim para Jesus, em 1962, eu era cheio de vícios. Ontem eu conversava com o Mário César, o meu cunhado, que mora em Saquarema, está distante do Senhor. Ele disse que ele está se refugiando na bebida, no álcool, e eu mostrei para ele. Quando eu aceitei Jesus, eu era viciado também no álcool, né? Solange Lopes, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Eu era viciado, mas Jesus entrou na minha vida e me libertou, né? Porque a palavra é clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa quem você era, como a Márcia canta, quem eu era já não faz sentido, quem eu era não quero ser. Se Jesus não lembra o passado, recordar para mim é sofrer. Então nós temos que estar em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É preciso ouvir o conselho de Jesus dado a Nicodemos. Está lá em João 3, versículo 3, né? Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E se você não nascer na água do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Então é preciso haver um novo nascimento, uma nova vida em Cristo Jesus. Então essa história de que Deus me conhece, Deus vai me tolerar, não é verdade isso. Deus te conhece, Deus vai te tolerar e te libertar. Mas eu dizia para o meu cunhado: você tem que desejar isso, meu filho. Não adianta você se refugiar no álcool. Está lá fora de Jesus. Ele ainda me disse que acompanha alguns programas evangélicos, dando os nomes, inclusive. Falei: é bom, eu te mando também as lives aconselhando, mas ele ainda está distante. O nome dele é Mário César. Vamos orar por ele. Alzira e Osias, a paz do Senhor, bem-vindos. Viu, queridos? Orar por aqueles que estão ainda presos por Satanás. Mas agora, e quando o crente está assim? Então esse conselho que Paulo deu no livro, não é, de 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. E o verso 26 diz assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Agora imagine, em 4:27, não, versículo 27 de Efésios,
ele chega a dizer, Paulo diz, não des lugar ao diabo. Você tem que se cercar com a graça de Deus, buscar a graça de Deus. Quando se sentir atraído pelo mal, clama o sangue de Jesus, mas não ache que você vai estar escondido no meio do povo, cometendo seus erros, porque a palavra de Deus está aqui nas nossas mãos, ela é lâmpada para os nossos pés. Coma essa palavra, medite nessa palavra, deixa Deus te libertar, não se acomode, não é? Porque lá no capítulo 10 do livro de Hebreus, no versículo 26, diz, se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecimento da verdade, não resta sacrifícios pelo pecado. Então, não tem como você ser liberto daquilo que você está aprofundado conscientemente porque quer. Deus me tolera, Deus não te tolera. Deus vem te libertar do pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Paulo vai entrar nessa carta, né? 1 Coríntios capítulo 5, que nós lemos, né? Em 1 Coríntios 5, Paulo faz uma advertência grave aos coríntios, isso porque entre eles havia um caso de incesto, e ninguém fez nada para resolver. É aquela coisa, você está vendo o erro, mas essa pessoa é de uma família tradicional, segundo a história, se tratava de uma família tradicional. Meu querido, não tem família tradicional. Na igreja nós somos todos iguais, não importa o seu nível social, intelectual, enfim, chegou dentro, está lá em 3:28 do livro de Gálatas, em Cristo somos um, não tem macho, não tem fêmea, não tem rico, não tem pobre, não, senhor. Você precisa de passar pelo crivo da palavra para você ter vida em Cristo Jesus. Então, Paulo, o que preocupou o coração de Paulo é isso, é que a igreja estava vendo o erro, era um erro grave. Nem entre os não crentes isso acontecia, e eles estavam aceitando aquilo ali. Então, o que diz Paulo? Paulo ordena que os culpados sejam tratados e disciplinados. Não esqueçam daquela instrução, se estás sem disciplina, da qual sois feito participantes, sois bastardos e não filho. A impunidade não é sempre sinônimo de misericórdia. Devemos estar atentos, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora vê, se alguém chega de novo na igreja e encontra os crentes velhos vivendo uma vida de devassidão, mas eles vão ser, vamos dizer assim, incentivados a viver também uma vida de devassidão. E o propósito e o papel da igreja é ensinar o homem como voltar para Deus. O que separa o homem de Deus? Está lá em Isaías 59, versículo 2. Os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Foi o que levou Satanás a ser expulso da eternidade. Foi o que levou nosso pai Adão a ser expulso do paraíso. Nós precisamos tomar cuidado, não é? Porque Deus não passa as mãos na cabeça de ninguém que está errado. Ele quer que essa pessoa se corrija. Amém? Então vamos lá. Paulo encerra exortando os cristãos sinceros que não se associem, ou seja, não tenham amizade íntima com falsos cristãos. A pior coisa é que tem essa, porque diga-me com quem você anda, eu vou te dizer quem você é, não é? Porque uma pessoa que está do lado de pessoas, convivendo com pessoas que têm uma vida totalmente contrária aos princípios de Deus, essa pessoa compromete você que é um servo de Deus. Muito cuidado com quem você anda, né? Aqueles que diz temer a Jesus Cristo, mas amam a prática do pecado, não, eu estou satisfeito, Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Essa é a doutrina do diabo, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. É do diabo essa doutrina. Mas eu quero dizer o seguinte, ele veio livrar o homem do inferno, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Não é uma morte só física, é uma morte física e uma morte eterna. Vamos fazer um pequeno esboço do que vamos tratar. Do verso 1 ao 5, ele vai tratar do caso do incesto na igreja. Do verso 6 ao 8, o fermento velho, não é? E, finalmente, do 9 ao 13, não devemos nos associar com falsos cristãos. Dizem que são, mas não são. Suas vidas não condizem com o que ele diz.
A verdade é essa. A imoralidade sexual afetava gravemente a igreja de Corinto, não é? A devassidão em que vivia a sociedade respingou na igreja. Olha como está o mundo no momento, irmãos. Já há igrejas adotando o sistema de ideologia de gênero, achando que o nosso Deus é um Deus de amor e que nós temos que apoiar, inclusive, aqueles que são contrários aos princípios exarados aqui. Olha, aqui está. A palavra de Deus não está aí só como sendo um enfeite de sua biblioteca, não. Ela está aí para te instruir, não é? Conhecereis a verdade, é a palavra, e ela vos libertará. O fato do qual todos estavam falando era de alguém que teve relações com a sua madrasta, algo que deixou até os incrédulos surpresos, como reclama Paulo. Até os ímpios, meu Deus, olha essa igreja, eles pregam Jesus, pregam e tal, olha só o que está acontecendo dentro dela. Assustou, né, a comunidade de não crentes ao ver que a igreja estava aceitando essa prática. Em 1 Coríntios 5:1 a 5, vemos a descrição do caso e a energia e seriedade que o apóstolo emprega para que o caso seja resolvido, os envolvidos sejam punidos e a honra da igreja recuperada. Meus irmãos, é isso mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a igreja vai esvaziar. Então a igreja não esvazia, não é, de pessoa, mas esvazia de Deus, porque Deus não vai nunca compactuar com uma igreja que abraça as coisas erradas e não prima os seus ensinamentos segundo a palavra de Deus, como está em 1 de Pedro 4:11. Se falar, fala segundo a palavra de Deus, ministra segundo o dom que Deus te deu, amém? Vamos continuar. Paulo não está lá fisicamente, mas desejaria estar. De toda forma, mesmo ausente, ele diz como a igreja deve proceder na resolução do problema. Não era preciso esperar a presença dele, porque chegou o conhecimento dele, então ele vai pedir logo que seja feita a disciplina e a correção. Vamos lá. O que isso nos ensina? Muitas coisas. Primeiro, acaba com a ilusão de que a igreja é um lugar onde não há problemas e com pessoas perfeitas. Não, nós não temos, nós não somos perfeitos. Mas uma coisa é não sermos perfeitos e outra coisa é aceitar que o mundo, com suas mazelas, com as suas coisas erradas, comece a ser visto também essas práticas na igreja. Primeiro é esse daí, não somos perfeitos. Segundo, que não podemos esconder esses erros e não os enfrentar. Tem que enfrentar, meu irmão. Vamos reunir o povo, vamos tratar este assunto aí. O que está acontecendo? Mas eu ouvi, mas tenho medo de falar para você. Está errado. Porque existe a chamada conivência. Se você sabe o erro de alguém e você não fala, você é conivente. Na hora que ele for julgado e souberem que você tomou conhecimento, você também vai passar pela disciplina. Às vezes crescemos em um ambiente cristão onde as pessoas tentam criar essa imagem, mas passando um tempo, logo muitos começam a sair da igreja, abandonando Jesus por descobrir que as coisas funcionam na realidade dentro da igreja como o mundo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu saí do mundo. Maria Luísa, Pai do Senhor, igual lá, às vezes até pior, que era o que estava acontecendo ali. Então, amém, irmãos. A igreja começa a esvaziar. Porque, irmãos, aonde o Deus da igreja não está na igreja, porque como é que Deus vai estar no lugar onde a palavra dele não é respeitada, aonde o pastor que devia de estar ali energicamente buscando a Deus e instruindo, começa a achar que ele tem que ir devagar, porque senão vai esvaziar a igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, deixa eu abrir um parênteses aqui. Me lembro de uma vez que em viagem missionária cheguei numa igreja. Esse pastor tinha deixado a nossa Georbe, nós fomos fazer uma visita e a princípio estranhou. O que é que vocês estão fazendo aqui? Eu não sou mais da Georbe. Aí nós falamos, nós não estamos aqui só pelo fato de sermos, estamos aqui para visitar um amigo. Ele nos atendeu. Mas quando nós fomos para o escritório dele conversar com ele, ele mostrou uma lista de regras que ele tinha determinado para os crentes da igreja dele. Quem é que está aí? Beliane de Araújo. Beliane de Araújo, bem-vinda, paz do Senhor. Então ele mostrou aquela lista
E aí, quando ele me mostrou aquela lista, o Espírito Santo falou no meu coração: pergunta ao meu servo se a minha palavra não é suficiente. E eu fiz essa pergunta a ele. Ele disse: não, pastor, a palavra do Senhor é suficiente, mas eu quero prender os crentes na igreja, então faça essas regras para segurar eles. Aí o Espírito Santo me deu logo a palavra: diga para ele, quem segura os crentes na igreja é o meu Espírito. Irmãos, eu guardei isso. Eu já falei isso outras vezes, mas eu guardei isso, cabe isso aqui. Quem segura os crentes da igreja é o Espírito Santo. Agora, para o Espírito Santo atuar na igreja, atuar no pastor, atuar nos membros, é preciso que nós estejamos no temor da sua palavra. Porque se a palavra de Deus não está sendo observada, não está sendo cumprida, não está havendo interesse, mas nós queremos fazer programações para poder encher a igreja, trazer. Uma vez eu estava numa igreja, Deus me livre de trazer, e eu levar uma moça que fazia exposição do seu corpo, do seu glúten, mostrava. Não, nós queremos fazer uma campanha, nós vamos convidar a cantora, não vou dar o nome, mas ia levar. Eu falei: meu Deus, irmão, na igreja de Deus, no trabalho de Deus, então nós temos que tomar cuidado, nós precisamos encher de igreja com coisas atraentes, irmãos. Deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe, é Ele que convence, é Ele que liberta, é Ele que dá a mensagem, é Ele que prepara a terra para a mensagem, mas para isso nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Então isso perturbou o apóstolo Paulo, amém, queridos? É isso aí, não devemos nos espantar com os problemas da igreja, devemos de nos esforçar para resolver permanecendo nela. Aí eu vou sair dessa igreja. Não, você é uma voz de Deus aí, não é? Mas eu tenho que respeitar, você tem que respeitar o pastor, tem que respeitar o dirigente, mas jamais deixar que ele tropece na palavra, mesmo que você não fale na presença pública, mas em particular, pastor, nós estamos tropeçando na Bíblia. Você tem esse dever, é o dever do cristão que está acordado. Se você perceber que as coisas estão desandando, vamos botá-la no trilho pela palavra com todo o amor, mas não deixando de falar a palavra de Deus. Amém, querida? Agora não é essa, que a coisa não está boa, não. Trabalhe lá. Cristina Maria, bem-vinda, querida. A paz do Senhor. Você está aí como se fosse uma lâmpada acesa. Não saia. Ajude a tua igreja. Ore com o teu pastor. Converse com ele. Converse com os obreiros. E, sobretudo, com quem você veja que está errado. Tu vê o teu irmão pecar, vai e repreende ele entre você e ele só. Mas, às vezes, as coisas já estão sendo apoiadas pela liderança. Então, é preciso nós estarmos atentos. Vamos continuar. Aqui, os problemas morais e éticos. Então, desde o capítulo 5:1 até o capítulo 6:20. Amém, querido? Vamos lá. Além de fomentar divisões, essas coisas, a arrogância dos coríntios havia gerado vários problemas morais e éticos, segundo o relatório da casa de Cloé, né? Esse Cloé, ou essa Cloé, que já se entendeu que se tratava de uma mulher, né? É aquela mulher cheia de Deus que cuida junto com o seu marido. Enfim, nós temos que cuidar, nós estamos ali, nós somos membros do corpo, temos de cuidar da saúde do corpo, amém? Paulo trata de 3 questões: um caso de incesto dentro da igreja, processos judiciais entre os cristãos e imoralidade sexual. Houve alguém em Corinto que ultrapassou os limites e cometeu atrocidade tal que nem mesmo entre os gentios se tinha ouvido. Aquele era um caso gravíssimo, não poderiam as coisas prosseguir sem o exemplo de punição. Irmãos, a punição, se alguém errar, repreende na presença do... Não pode falar isso na presença, mas tem que falar. Porque às vezes as pessoas estão lá, né, achando que pode. Vou lembrar do que Davi disse: enquanto eu me calei, o pecado, ele calou, ele ficou envelhecido, começou a se sentir, até que ele abriu a boca e confessou o pecado dele. E quando ele confessou, ele alcançou. Porque o que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Viu, queridos? É preciso estar atentos a isso. Não pensa que os olhos de Deus não estão vendo? Mas o pastor não está vendo. Mas é com Deus que você tem que tratar. O fato é que estamos todos no mesmo barco. Cristo, a caminho da pátria celestial. Dentro deste barco estão reunidos aqueles
porque em Cristo morreu. Que coisa, né? A pessoa vir para a igreja para se aproximar de Deus, para receber instruções de Deus, e encontra erros sendo aceitos. Isso é uma coisa muito terrível. Agora somos salvos, mas a salvação ainda não foi completada na presente era por causa de nossa natureza, porque Deus, ao nos salvar, não nos levou embora, mas nos deixou em convivência uns com os outros. Estamos aqui, né? A santificação é um processo progressivo. Não esqueça do que está escrito lá em Provérbios 4,18. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a vida do crente tem que ser progressiva. Hoje ele está bom, mas amanhã ele quer estar melhor. E depois vai, porque ele vai se aproximando de Deus, vai amadurecendo. A vida do crente tem que ser assim. Essa história de que hoje ele está cheio de poder, no dia ele já caiu no pecado de novo, misericórdia. Vamos rogar a Deus para tirar isso do nosso meio. É natural, pois, que surjam problemas, intrigas, muitas coisas desagradáveis parecem ter limites. Paulo não tolerava nem no barco os que, se dizendo salvos, eram declaradamente sem temor a Deus, voltando ao pecado. Estavam vivendo aquela vida distorcida. Irmãos, você tem que amar esse livro. Aleluia. Aleluia, estamos aqui. Procurar fazer com que o povo esteja nessa palavra, porque a palavra de Deus é que vai te ajudar a aprumar seu caminho e não olhar para trás. A internet hoje está um pouco devagar, amados, mas o pastor Gênio não desiste não. Vamos avançando, amém? Vamos agora meditar verso por verso. Primeiro, Paulo acaba de concluir um longo segmento que trata das divisões dentro da igreja de Corinto. Agora ele passa para o problema do incesto na igreja, para o fato de os coríntios não conseguirem lidar com esse mal. Vamos lá, a fornicação. E fornicação tal do incesto era proibido na lei do Antigo Testamento. Quando nós abrimos lá em Levítico 18:8 e Deuteronômio 22:30 diz: não descobrirás a nudez da mulher do teu pai e a nudez do teu pai. Já havia entre eles essa instrução de Deus. Amém? Está aí Dilson Fernandes dos Anjos. Bem-vindo, querida, paz do Senhor. Paulo usou a expressão mulher de seu próprio pai em vez de sua mãe, provavelmente para indicar que a mulher era madrasta do transgressor. A falta de disciplina para a mulher implica que ela não era cristã. A igreja é responsável por disciplinar somente seus membros, não os incrédulos. Como é que nós vamos disciplinar incrédulos? Mas há o caso de haver na família ou no cônjuge, né, a mulher do pai dele não era cristã, né? De qualquer maneira, ele era, né, o transgressor e precisava de ser disciplinado. O verso 2 diz: inchados. Os coríntios tinham uma visão distorcida da graça que os levou a se orgulharem de sua tolerância com relação ao homem que cometia pecado sexual. Havia uma certa passividade. Mas não tem nem mais, irmão. Quem errou precisa de ser corrigido. Eles acreditavam que uma vez que a graça de Deus não tem limites, a liberdade de que todo cristão desfruta também não tem limites. Mas não é assim, né, queridos? Vamos lá. O apóstolo revela o poder apostólico do qual falou anteriormente, né? Ele falou lá no capítulo 4, do verso 20 e 21, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Ele já havia julgado o pecado e dado à igreja, com a aprovação de Deus, a ordem para remover o homem da congregação. Quando uma pessoa está vivendo em pecado, ela está aberta para Satanás. Ele está ali, né? Aquilo que nós dissemos no início. O diabo coloca um laço no pescoço do crente que está desviado e começa a carregar ele. Vai ficar fazendo a vontade do diabo. Agora imagina um crente dentro da igreja fazendo a vontade do diabo. Ele vai ser um problema para a igreja, naturalmente, né? Vamos ao verso 5. Destruição da carne pode referir-se ao ato de Deus entregar quem cometeu o pecado sexual a Satanás para sua aflição ou mesmo morte física. Depois de estar afastado da proteção espiritual da igreja, o transgressor estaria em condições ideais
para reconhecer seu pecado, arrepender-se e voltar para a igreja. E de fato isso aconteceu. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 11, você vai ver o próprio Paulo mandando trazer ele de volta. E por que ele está mandando? Porque já houve recuperação. Não adianta você pegar e ir no hospital uma pessoa doente, desfalecendo, precisando de UTI, precisando de tratamento. Ah, mas eu vou levar que eu estou com saudade, eu vou para cá. Não pode. Tem que deixar que ele passe pela terapia, pelo tratamento, até saudável. Você leva para casa, vai ser uma alegria. Mesma coisa é aquele que está desviado no pecado. Nós temos que ajudá-lo, tirá-lo imediatamente da comunhão. Não, você está fora da comunhão. Esse caso pede disciplina. Vamos disciplinar. Por que não vamos disciplinar? Você tem que, a disciplina, ela vai manter a saúde do corpo. Débora Menezes, Pai do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Porque a saúde do corpo da igreja está no pastor e na igreja cuidar da saúde espiritual e da santidade na igreja, amém? Toda a disciplina da igreja tem como seu principal objetivo a restauração. Eu vou terminar esse estudo hoje falando sobre o joio e o trigo. Muitas das vezes nós temos no nosso meio pessoas que não são salvas, não são cristãs, estão mais ou menos ali, mas são verdadeiros tropeços para a igreja. É sempre a favor do contra. Tudo que é contra aos princípios de Deus, mas a gente está sempre tendo a sua ponderação. O contexto para esta passagem é a Páscoa, está lá em Êxodo 12, onde quando o Senhor instituiu a Páscoa, né? Quando os israelitas tiravam o fermento de sua casa para se prepararem para a festa. A retirada do fermento era para lembrar os israelitas de sua própria rápida partida do Egito. Eles não tinham tempo para esperar o pão fermentar e crescer. A questão aqui é que um pouco de fermento tem um grande impacto ou influência sobre aquilo que o contém. Porque um pouco de fermento leveda a massa, não é? É comum a gente copiar o erro dos outros, o sacrifício, uma vida de santidade. É para ele, não é para mim, Deus o chama. Não, nós temos sim seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alice Carvalho, bem-vinda, Deus abençoe. A igreja de Corinto estava tolerando o pecado sexual. O fermento do pecado, embora pequeno no tamanho, era perigoso, pois poderia espalhar-se pela igreja como câncer. A iniquidade exige uma cirurgia drástica. Não pode nem deixar para amanhã. Vamos tratar desse assunto hoje. Porque a igreja ela vai vencer, avançar e crescer se nós tirarmos o tropeço dela. Vamos para o 6, verso 6. Como com uma pitadinha de fermento espalhando-se por um pão, o pecado que não foi questionado pode rapidamente contaminar toda a igreja. Quem cometeu o pecado sexual tinha culpa, mas toda a congregação também era responsável por ignorar a desobediência do homem e não exigir que ele prestasse conta. Não, vamos chamar, ainda que seja em particular. Cabe ao pastor, os oficiais, chamar. Vem cá, que história é essa? Mas acontece e tal. Não tem acontece e tal. As coisas têm que ser colocadas limpas. Não esqueça o que está escrito em 1 João 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nós temos comunhão uns com os outros. Então não pode ficar nada encoberto. A luz ilumina e traz tudo à vista, né, de todos. Se não fosse reprimido, essa transgressão poderia ter levado muitos novos convertidos a cometerem imoralidade sexual. Chegou na igreja, como você vê os outros fazerem, você vai acabar fazendo também. Vamos para o verso 7. O povo judeu devia tirar todo o fermento de casa ao se preparar para a Páscoa. Está lá em Êxodo 15, 12, 15. Nesse contexto, o fermento simboliza a influência poderosa do pecado. A festa é uma figura de linguagem para tipificar Cristo. Assim como Israel deveria retirar todo o fermento da celebração da Páscoa, os coríntios não deveriam contaminar seu relacionamento com o Senhor com nenhuma maldade nem malícia. Amém? Agora nós vamos do 9 ao 13. Nesta passagem, Paulo corrigiu um mal-entendido resultante de sua carta anterior. Ele havia ordenado aos coríntios que se afastassem de pessoas sexualmente imorais.
Nesta carta, Paulo explicou que não se referia à cultura pagã à volta deles. Se eles se afastassem totalmente, não poderia agir no mundo, né? Porque foi o que ele disse, seria necessário sair do mundo. Eles deveriam considerar o pecado entre eles, enquanto tentavam, ao mesmo tempo, alcançar os perdidos em Corinto. Você quer trazer alguém de fora, trazê-lo para a casa de Deus? Você tem que limpar a casa. Você às vezes chega, tem problema na igreja. Você encontrou problema na igreja, trata dos problemas da igreja. Porque você trazer alguém de fora que precisa de Jesus, precisa de uma vida nova, de uma vida de santidade, mas na igreja você está tolerando as coisas erradas, você não vai conseguir ter bom resultado. Trata da enfermidade, trata dos problemas internos, aí depois vai buscar as almas. Por carta se refere a uma carta anterior, Paulo aos Coríntios, que já não existia mais. Sair do mundo. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo e não fugir dele, como está lá em Mateus capítulo 5, 13 a 16, naquela instrução que Jesus deu no Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Agora que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós temos que ser luz. Temos que refletir a luz de Cristo em nossas vidas, não é? Que é a luz do conhecimento, dos ensinamentos, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como nós lemos lá em Filipenses 2, 14 a 16, né? São agentes de Deus para levar a luz de Jesus Cristo ao mundo em trevas. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Agora Paulo está falando do que ele tinha e fazia com aquele povo. Como está também lá em 1 de Pedro 2, 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Então, nós vamos influenciar este mundo também com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, de agir, de negociar, enfim, tudo que fizermos ou existirmos tem que ser um chamamento do mundo para o nosso Deus. Vamos para o verso 11. Com o tal, nem ainda comais. Comer com os outros é uma parte fundamental da comunhão e da proximidade. Os coríntios não deveriam ter comunhão com os que se diziam cristãos, mas tinham uma vida dominada pelo pecado. Agora nós vamos já concluindo, entrar naquilo que eu quero fazer uma reflexão. Existem crentes que precisam de ser ajudados, mas existem outros que nós vamos ter que pedir muita misericórdia a Deus. A responsabilidade da igreja é disciplinar seus membros, enquanto confia ao Senhor a responsabilidade de julgar o mundo. Vamos conhecer um pouco essa parábola que eu quis trazer para fazer uma avaliação. Está aqui, uma reflexão sobre o joio e o trigo. A parábola do joio e do trigo, também conhecida como a parábola do trigo e do joio, é uma das parábolas contadas por Jesus, que aparece apenas em um evangelho do Novo Testamento. Está lá em Mateus 13, 24 a 30. A história fala sobre a existência do mal no meio do bem e a separação definitiva entre eles. Durante o juízo final, os anjos vão separar os filhos do maligno, que é o joio, ou a erva daninha, dos filhos do reino, que é o trigo. A parábola aparece em seguida da parábola do semeador,
e procede a parábola do grão de mostarda. É ali que ela está e as explicações têm um a ver. Descubra o significado e a aplicação da parábola do joio e do trigo. Vamos lá. Parábola do joio e do trigo. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente do seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhe: homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer, ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Aí, tá vendo? Qual é o significado da parábola do joio e do trigo? Vamos conhecer. A parábola se refere ao caráter heterogêneo atual no reino, além de destacar sua consumação futura em pureza. Tá, heterogêneo, exatamente. Aí, não é? Aí não tem jeito, irmão. Você tem que pedir graça a Deus, permanecer com a sua vida pautada de separação, nasceu, não é? Amém, amém. Hoje a internet não está amiga, mas vamos lá, irmão. Em uma lavoura, as boas plantas e as indesejadas crescem juntas. Isso também acontece no reino de Deus. A rigorosa limpeza a que são submetidas a lavoura e o reino ocorre no dia da ceifa. Nesta ocasião, os ceifeiros separam o resultado da boa somente da praga que está no meio dela. O significado da parábola aponta para a existência do mal entre o bem no reino. Em determinadas fases, o mal se alastra de uma maneira tão sorrateira que é praticamente impossível de diferenciá-lo. Além disso, o significado da história revela que, no fim, o Filho do Homem cuidará a partir dos seus anjos, de separar os bons dos maus. Neste dia, os ímpios serão retirados do meio dos redimidos. Os filhos do maligno são facilmente identificados entre os filhos de Deus e serão lançados no lugar de tormento. Agora eu vou concluir, né? Aqueles que forem fiéis vão garantir a bem-aventurança eterna, amém? Eles ficarão por toda a eternidade, aleluia, ao lado do Senhor. Estes não brotaram como uma erva daninha, mas foram plantados pelas mãos do grande semeador. Glória a Deus. Apesar de muitas vezes precisarem dividir a lavoura do joio, o celeiro daquele que os plantou está reservado para recebê-los. Aqui eu concluo. A principal lição da parábola do joio e do trigo está ligada à virtude da paciência. A ordem que diz para deixar que o joio cresça em meio ao trigo fala exatamente sobre isso. Está aí. Amém, querido? Eu já estou encerrando. Vou chamar agora o louvor para nós podermos, então, já estar caminhando para o encerramento. Amém, queridos? Vamos agora, abra seu cantor aí, no hino 137 do cantor cristão. Amém? 137 do cantor cristão. E vamos louvar o Senhor. Zanza Fernandes, Pai do Senhor, bem-vindo. Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, bem, pois assim
satisfazer, Senhor, a mim. Mais uma vez, queridos. Enquanto a Grande, bendita paz. teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos. Louvado é o nome do Senhor. Nós agora vamos conhecer os nossos aniversariantes da semana. Pastor Wesley fez aniversário ontem, fez meio século. Ah, mas eu encontrei aqui, me parece que o nosso pastor que está fazendo aniversário hoje também é aquele nosso pastor Pedro Alves de Assis, lá da Bahia. Pedro, será que eu acertei? Bom, creio que se não foi hoje, se não é hoje, foi essa semana que apareceu aqui o nome do nosso pastor Pedro de Assis. Um abraço para pastor Wesley, pastor Pedro, para todos que durante essa semana fizeram aniversário. Deus os abençoe, multiplique em muitos anos, sobretudo no trabalho do Senhor e com sabedoria, como está no versículo do aniversariante, né? Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, queridos? Nós agora vamos estar orando para encerrar, né? Quero lembrar a igreja sede de São Miguel Paulista, que às 16 horas, o nosso culto hoje começa às 16 horas, culto da União Feminina, é o último domingo do ano, é a União Feminina. As missionárias, irmã Ana Elizabeth e irmã Rosimeire estarão ministrando. Nós já temos todo ele programado e logo em seguida nós teremos a nossa confraternização. Você que está aí perto de São Miguel Paulista, que quiser participar, é convidado. Começa às 16 horas e com certeza, Deus, nós vamos fechar com chave de ouro nesse último domingo do mês e contamos com a presença de todos os irmãos. Não esqueça, 16 horas, não atrase. Amém? Há muito que Deus tem para o teu coração neste horário. Amém? E a nossa transmissão vai ser nesse horário. Não teremos a transmissão das 18 horas dominicais que eu faço, porque o nosso culto vai ser nesse horário. Amém? Estamos encerrando. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco, ao meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas, aí eu vou convidar vocês. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, com certeza, não é? E logo mais, de 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, nós temos uma audiência com Deus e você e o nosso pastor Elci Santana. Eu creio que teremos, porque ele não anunciou que não haverá esse trabalho. Amém, querido? Deus abençoe. Pastor Gênesis se despede, né? E louvado seja o nome do Senhor. Voltamos agora segunda-feira às 19 horas. Não esqueça que o site é da igreja, Obra da Restauração Centenário. Ali nós vamos ter o pastor José dos Santos Ferreira, trazendo sempre aquela palavra abençoada. Volto já com o culto da União Feminina. Amém. Mais uma vez nossa internet, mas glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado por essa escola, pelos teus filhos que a assistiram, aqueles que vão assistir depois através dos grupos. Nós te agradecemos, entregamos nas tuas mãos os aniversariantes dessa semana, pedindo ricas bênçãos para eles, suas famílias. Se conosco, abençoa o nosso culto das 16 horas com as tuas servas. Abençoe todas as tuas igrejas que vão estar, ó Deus, já, ó Deus, com os cultos presenciais. Seja as tuas mãos sobre todos. Eu oro assim, Pai, te agradecendo, pedindo as tuas bênçãos sobre todos. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes da bênção apostólica, quero lembrar a todos os pastores do ministério da igreja em São Miguel Paulista que no próximo domingo, na Santa Ceia,
nosso ministério vai voltar à prática do lava-pés. Não esqueça das orientações. O pão deve ser servido nos cálices, não é? O distanciamento, o álcool em gel, tudo vai ser mantido. O ósculo santo ainda não está liberado no ministério da igreja de São Miguel Paulista, mas nós vamos ministrar a Santa Ceia fazendo como sempre. Primeiro lavamos os pés e depois vamos ministrar a ceia como Jesus fez. Amém? Um abraço a todos, até às 16 horas, fiquem na paz. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.